Nesse vídeo do canal, eu entrevisto o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Está pactuado que o que vai para o programa de governo do Lula é a revogação desta reforma trabalhista. O que significa revisão? Significa tentar consertar a reforma que o Temer fez. O que essa reforma tem de positivo? Nós não conseguimos viabilizar o impeachment porque o Bolsonaro, através do orçamento secreto, comprou o Centrão, comprou uma base de apoio no Congresso Nacional. Essa eu acho uma crítica que beira um pouco a insanidade, Chico. Que partido burguês que vota 95% dos temas na Câmara dos Deputados com o PSOL. Então, o vídeo de hoje é com o Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou lembrar você para seguir o canal, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo para a gente fazer circular essa entrevista aqui. Como eu sempre digo, o YouTube é uma área, é um espaço de muitos vídeos de extrema-direita, de discurso de ódio. Aqui a gente tem uma discussão sadia, de linha progressista, e para você incentivar isso, eu peço para você compartilhar esse conteúdo o máximo que você puder. Bom, Juliano, tudo bem? Como é que tá? Como é que você tá? Tá meio rouco, né? Um pouco ainda, Chico. Prazer estar contigo aí, recuperando um pouco a voz depois de um final de semana de decisões importantes que acabaram me deixando um pouco afônico. Isso foi do debate lá na convenção. Não deve ter sido fácil. Também os debates e, em parte, também a mudança do tempo aqui em São Paulo. Fiz uma semana super quente no sábado, a temperatura mudou, caiu, choveu. Foi um pouquinho difícil aqui, mas estamos nos recuperando. Juliano, então, para começar, eu queria que você explicasse aí para quem está nos assistindo como é que foi feito esse acordo de apoio à chapa de Lula-Alckmin. Quais foram os pontos colocados para o PSOL ao PT, como é que foi recebido isso e qual é a condição desse apoio, como é que foi feito isso? Bom, Chico, para a turma conhecer um pouco melhor como é que foi esse processo no PSOL, nós fizemos em setembro do ano passado o nosso 7º Congresso Nacional. E esse congresso orientou que o PSOL deveria, durante esses primeiros meses do ano e os últimos meses do ano passado, buscar construir a unidade dos partidos de esquerda e centro-esquerda no Brasil. Os partidos que conosco têm feito oposição ao Bolsonaro lá em Brasília, né? Então, o PT, o PCdoB, o PSB, o PV, a Rede, o próprio PDT, né, se não quisesse levar a candidatura do Ciro Gomes até o final, seria bem-vindo na construção dessa frente. E o Congresso decidiu isso, e nós iniciamos, logo na sequência, quando assumiu essa nova direção, a formatar esse processo de diálogos com o PT. E a primeira coisa que a gente concluiu era que era preciso fazer um caminho um pouco diferente daquele que normalmente é feito pelos partidos no Brasil quando vão fazer algum tipo de aliança. Você negocia ministério, você negocia secretarias, você negocia troca de apoios, eu te apoio no estado A, você me apoia no estado B. E a gente, inspirados por experiências como a experiência de Portugal, na Espanha, em outros lugares, achou que era importante tentar fazer uma aliança programática, ou seja, colocar na mesa um programa de medidas, uma plataforma de medidas emergenciais para enfrentar a crise econômica, social, política, ambiental que o Brasil vive. Para isso, a gente formulou um grupo de trabalho que pensou um programa para o PSOL, ou seja, as ideias que o PSOL vai levar para a eleição, mas que também nos ajudou a formular 12 pontos que foram colocados na mesa nas conversas com o PT. A gente tirou uma comissão de negociação formada por mim, pelo Guilherme Boulos e pela deputada Thalia Petroni, do Rio de Janeiro, e a gente fez uma série de conversas. A maior parte desses pontos foram incorporados pelo PT e, portanto, vão ser levados também para serem incorporados ao programa de governo do Lula. Eu destaco 3, Chico, que eu acho que são os principais. Primeiro é a revogação das medidas que foram tomadas, as principais medidas que foram tomadas desde o impeachment contra a Dilma. Em particular, a revogação da reforma trabalhista, e a revogação, o termo, houve aí toda uma
uma polêmica se esse seria o termo. O termo que nós negociamos é revogação. O PT votou isso no seu diretório nacional também. Então, está pactuado que o que vai para o programa de governo do Lula é a revogação desta reforma trabalhista, que prometeu que ia gerar milhões de empregos, não gerou nenhum e empurrou um contingente enorme de trabalhadores e trabalhadoras para uma condição de absoluta precariedade na sua condição de trabalhadores. Também a revogação do teto de gastos, que congela os investimentos em saúde, educação, habitação, infraestrutura por 20 anos, uma medida trágica que deixa o Estado brasileiro ainda mais vulnerável diante do contexto de crise econômica que nós estamos vivendo. Então, tem um capítulo revogações. O pessoal defendeu a revogação da reforma da Previdência, o PT não aceitou. Então, esse é um tema que nós vamos seguir defendendo, mas defendendo como pessoal, né, e não nos termos que o PT queria, que eram os termos de uma espécie de reconstrução da Previdência. Né? Nós defendemos a revogação da reforma, a volta ao modelo anterior, com alguns ajustes. Então, esse é o primeiro capítulo das revogações. O segundo capítulo é a promoção de um plano de combate à crise climática, que é um problema grave e onde o Brasil pode dar uma contribuição super importante, não só pelo que representa a Amazônia, o território nacional, né? Um percentual gigante do nosso território é composto pela Amazônia, mas também pela biodiversidade, pela riqueza que nós temos ambiental. O Brasil pode ser um ator muito importante no combate à crise climática, Chico, que para nós é um problema que a esquerda tem que incorporar como um problema central. Não é só o desmatamento zero, diminuir a emissão de gases de efeito estufa, porque isso faz mal à saúde. Inclusive, eu acho que a minha voz está assim também por conta do clima seco da semana passada e da poluição aqui de São Paulo. Mas porque disso depende a própria existência da espécie humana nas próximas décadas e nos próximos séculos. Então, isso também foi incorporado plenamente às nossas propostas ao programa de governo do Lula. Envolve desmatamento zero, demarcação de terras indígenas, financiamento de um plano nacional de transição energética para que a gente dependa menos dos combustíveis fósseis, dentre outras medidas. E o terceiro exemplo, para terminar, é o tema tributário, que parece uma coisa meio técnica, mas que está na raiz dos problemas. Toda a narrativa hoje da grande imprensa, os analistas mainstream que estão comentando os problemas econômicos e fiscais do país, apontam que o Estado brasileiro gasta muito. E essa é uma percepção, do nosso ponto de vista, incorreta. O Estado brasileiro arrecada mal e gasta mal. Se ele arrecadar melhor, ele vai gastar melhor também. Se ele cobrar menos dos pobres, dos trabalhadores, da classe média, vai ter que gastar menos com a classe média e com os trabalhadores, porque eles vão ter maior poder aquisitivo. E se o Estado cobrar mais dos bilionários, dos super ricos, ele vai se financiar melhor e, portanto, financiar melhor também os serviços que estão sob a sua responsabilidade. Então, uma reforma tributária progressiva, que taxe os super ricos, que taxe os bilionários, algo que o PT não fez durante os 13 anos que teve no poder. Eu considero esses três compromissos, dentre os 12 que nós firmamos, os principais, Chico, e que mostram que é possível, sim, ter uma orientação diferente daquela que nós tivemos nos 13 anos de governo do PT no Brasil. Ô, Juliano, desses pontos que você falou, eu identifico ruído no primeiro, né? Porque você usou o termo, você até sublinhou isso, que o termo que o PSOL levou para o PT é revogação da reforma trabalhista. Eu ontem conversei com o deputado Paulinho da Força, que numa fala na demonstração de apoio do Solidariedade à chapa Lula-Alckmin, ele fez uma fala lá dizendo para o Lula esquecer essa história de revogação da reforma trabalhista. Depois eu falei com ele e disse, não, eu não... quanto à revisão, eu sou a favor. Eu sou contra a revogação. Ou seja, aí o PT o Lula, né, a chapa do Lula, tem então um aliado, que é o Solidariedade, que diz que é contra a revogação e a favor de revisão. Mas aí você está me dizendo que o PSOL levou para o... E o próprio Lula, inclusive, começou falando em revogação e depois voltou atrás e falou em revisão, em algumas entrevistas, declarações que ele deu. E aí você diz que o que o PSOL levou para o PT
o termo revogação que foi aceito, é isso? Exatamente. E a gente foi informado pelo ex-ministro Aloysio Mercadante, que é um dos coordenadores do debate programático da candidatura do Lula, que o que foi votado no PT também é revogação. Então nós temos o PT, o PSOL, claro que nós estamos falando de uma aliança que é bastante heterogênea, mas tanto o PT quanto o PSOL estão fechados na posição de revogação, e espero eu que esse seja o conteúdo que seja incorporado ao programa de governo do Lula, né? Até porque o que significa revisão? Significa tentar consertar a reforma que o Temer fez. O que essa reforma tem de positivo? Eu não consigo identificar nada de positivo. Não sei o que o Paulinho vê de positivo nessa reforma, francamente, e espero que a posição dele seja minoritária na coalizão, para que a gente possa garantir o termo revogação no programa de governo do Lula. Agora, a revogação depende do Congresso, né? Depende da Câmara. Então, na verdade, o que se propõe é que o Lula, se for eleito, propõe ao Congresso que e coloque seus deputados, os deputados da base, para trabalhar nesse sentido, que a reforma trabalhista seja revogada e aí a discussão vai se dar na Câmara. É essa a ideia. Exatamente, Chico. O Lula não tem poder, uma vez eleito presidente, para dar um canetaço e revogar automaticamente leis que foram aprovadas pelo parlamento, ou no caso do teto de gastos, emendas à Constituição. Seria até temerário que isso fosse feito dessa forma. Então, o que a gente quer é o compromisso de que o governo vai apoiar, de que o presidente vai apoiar e de que a base de apoio que ele tiver, que ele constitui no Congresso, também, né? Eu diria que nem seria necessário que o próprio Lula enviasse um projeto de lei, bastava que ele apoiasse os projetos de lei que a oposição, hoje a oposição, né, ao governo Bolsonaro, já tem defendido. Nós já temos uma série de formulações na Câmara que devolvem os direitos que foram retirados. Então, se o Lula apoiar essas proposições, já seria, eu acho que, bastante importante para a gente poder devolver aos trabalhadores os direitos que foram retirados naquela reforma. Agora, isso foram os pontos, que você disse, os pontos que o PSOL levou ao PT para firmar esse acordo. E o que as exigências, essas foram as exigências do PSOL. Agora, o que o PSOL vai dar ao PT? Que tipo de apoio vai dar ao PT nessa campanha presidencial? Bom, o PSOL, Chico, como você sabe, é um partido que cresceu muito nos últimos anos, né? E tem sido uma das grandes referências da esquerda, e, em particular, de um processo de renovação da esquerda brasileira, que trouxe dezenas, centenas de jovens lideranças, mulheres, negros e negras, LGBTs, indígenas, sem teto, para a cena política, né? E isso é uma energia extraordinária. Eu diria que é uma energia que hoje nenhum outro partido de esquerda no Brasil tem. E nós vamos colocar essa energia integralmente a serviço da eleição do Lula, né? Porque a gente vê na candidatura do Lula a melhor oportunidade que nós temos para derrotar o Bolsonaro. Eu disse, inclusive, no ato que nós fizemos no sábado, onde a gente anunciou o apoio ao Lula, que a gente não gostaria de ter que decidir nesse momento entre apoiá-lo ou não apoiá-lo. A gente gostaria de ter derrubado o Bolsonaro e poder discutir entre apoiar o Lula, entre ter candidatura, entre ter talvez outras possibilidades. Acontece que nós não derrotamos o Bolsonaro nas ruas, nós não conseguimos viabilizar o impeachment, porque o Bolsonaro, através do orçamento secreto, comprou o Centrão, comprou uma base de apoio no Congresso Nacional. E uma vez que não teve o impeachment, uma vez que nós não conseguimos ganhar essa parada de derrubar o governo com mobilização e pelas saídas constitucionais que existem, nos restou a eleição. Portanto, o Lula se tornou a melhor alternativa para que a gente, através da eleição, defina esse pesadelo. Então, o que nós vamos entregar? Nossa absoluta e total dedicação à vitória do Lula nessa eleição. Nós não teremos candidatura própria, nós não dividiremos o campo da esquerda em nível nacional, nós colocaremos essa geração extraordinária de ativistas que surgiram no país nos últimos anos dentro do PSOL a serviço da eleição do Lula. E, claro, vamos levar nossas propostas. Nem todas as propostas do PSOL vão estar no programa de governo do Lula. A gente sabe disso. Mas nós vamos dar esse combate, né? Nós queremos ser, como disse um amigo, um companheiro no final de semana, nós seremos certamente a ala esquerda
da campanha Lula presidente. E não temos nenhum problema de cumprir esse papel. Agora, esse acordo de apoio à chapa Lula-Alckmin rendeu também muitas críticas dos próprios filiados, militantes do PSOL, de algumas correntes, né? E críticas duras, até antes do acordo ser feito, já nas redes sociais isso já estava se dando esse debate, e algumas correntes, alguns integrantes de correntes do PSOL defenderam até a desfiliação do partido por conta desse apoio à chapa Lula-Alckmin. Como é que você vê essa resistência? Você acha que vai haver alguma desfiliação em massa? E dizem eles que o fato de ter Alckmin na chapa de Lula, o fato do PSOL não ter uma candidatura própria também a pequeno partido e tal, essas são as argumentações. Como é que você responde a elas? Bom, primeiro, Chico, deixar claro que nós não fizemos nenhum acordo com o Alckmin, nós não sentamos na mesa com o Alckmin e nem fizemos ao Alckmin nenhuma concessão. A nossa negociação foi feita com o PT e com a pré-candidatura do Lula. Aliás, há dezenas de entrevistas que eu dei, qualquer um pode acessar, em que vai ver a nossa posição. Nós somos contra a presença do Alckmin, não só na chapa, como na própria coalizão que nós estamos formando para disputar a eleição. Isso por quê? Porque o Alckmin não representa a agenda, o programa que o pessoal quer ver implementado no Brasil nos próximos anos. Então, nós não achamos que seja coerente com aquilo que nós estamos defendendo que essa frente represente, a presença de um sujeito que defendeu a agenda de retirada de direitos, defendeu a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o teto de gastos, alguém que aplaudiu a prisão do Lula e o impeachment da Dilma. Então, nós achamos que a melhor saída seria ter como vice do Lula alguém que expressasse a defesa por direitos. Um educador, uma educadora, um médico ou uma médica, uma liderança do movimento social, indígena, uma mulher. Então, nós não estamos nem um pouco satisfeitos com a presença do Alckmin como vice do Lula. Mas, como eu disse, não foi com ele que nós fizemos qualquer negociação, em qualquer acordo. O acordo que nós fizemos foi um acordo programático, para que o Lula encampe certas medidas, e isso foi feito. Isso foi considerado suficiente pela maioria dos membros da nossa conferência eleitoral para aprovar o apoio do PSOL à candidatura do Lula. Eu acho que as críticas são legítimas, Chico, porque, de fato, o PSOL sempre teve candidatura a presidente. O PSOL, de fato, tem um projeto que é distinto do projeto do PT, traz uma agenda política que não é a mesma agenda política do PT. Então, eu compreendo perfeitamente que hajam filiados e filiadas que não estão plenamente satisfeitos com essa decisão. Mas não acho que vai ter nenhum tipo de desfiliação em massa, nenhuma saída substantiva do partido. Pelo contrário, o PSOL é o único partido de esquerda que cresceu todos os anos desde que foi fundado. Aliás, nos últimos anos, crescimento exponencial. Em 2021, foi o partido que mais cresceu no Brasil. Então, eu estou muito tranquilo em relação às decisões que nós tomamos, porque elas foram amparadas pela maioria dos delegados da nossa conferência, que expressam a maioria dos militantes e filiados do PSOL. Agora, uma outra crítica anterior a esse acordo com o PT foi quanto à federação com a rede. Algumas pessoas, alguns militantes também nas redes sociais, em outros espaços, criticaram porque disseram que a rede é um partido burguês, que Marina não defende o direito ao aborto, que teve senadores da rede que votaram a favor da reforma da Previdência, que deputados da rede em São Paulo votaram com Dória algumas vezes, ou seja, que seria um partido que é o oposto do PSOL. Como é que você vê essa crítica à federação, à formação da federação? Essa eu acho uma crítica que beira um pouco a insanidade, Chico. Que partido burguês que vota 95% dos temas na Câmara dos Deputados com o PSOL. Partido burguês na Câmara é o Novo. Partido burguês na Câmara é o PP, é o PSL, que agora é a União Brasil. Esses são os partidos que votam com o governo Bolsonaro. A rede vota quase tudo com o PSOL na Câmara Federal. Então, tem sido um aliado importantíssimo na luta contra o governo Bolsonaro.
Os senadores que votaram a favor da reforma da Previdência, todos saíram da rede. Hoje a rede tem um senador, que é o Randolfo Rodrigues, que também é o líder da oposição ao Bolsonaro no Senado Federal e uma das vozes mais importantes hoje da oposição ao Bolsonaro no Senado, em particular na CPI da pandemia. Então, o fato de ter diferenças entre o pessoal e a rede, isso é óbvio. Se não houvesse diferença entre nós não estávamos fazendo uma federação. Nós estávamos fazendo um processo de fusão, de criação de um novo partido. Não é o caso. Assim como na rede há lideranças, como é o caso da Heloísa Helena ou da Marina Silva, que são pessoalmente contra o aborto, no pessoal tinha o Plínio de Arruda Sampaio, que foi nosso candidato a presidente da República. Né? Então eu não vejo esse nível de contradição, acho isso uma forçação de barra, sabe, Chico? A rede tem sido um partido muito parceiro na construção de uma alternativa ecossocialista para o Brasil, tem sido um parceiro importante na luta contra o governo Bolsonaro. É claro que existem diferenças, né? É claro que existem projetos que não são iguais, mas a federação é uma parceria de 4 anos, uma parceria eleitoral e uma parceria política na Câmara Federal, no Senado, nas assembleias e nas câmaras de vereadores. O pessoal não vai perder sua identidade, não vai ter que abrir mão de uma vírgula do seu programa, não vai ter que baixar nenhuma bandeira para construir essa parceria com a rede. É um processo democrático que permite que a rede possa gozar plenamente dos seus direitos como partido, que foi negado pela cláusula de barreira, e permite ao pessoal também ter um parceiro importante na luta por uma agenda ambiental de mudanças para o Brasil. Eu acho muito positiva a construção da federação, trabalhei muito por ela. Agora, a sua argumentação, a do Boulos também, é de outros que defendem tanto a federação quanto a parceria com o PT na chapa para presidente, chama atenção para o momento crítico que o Brasil vive na política, com o bolsonarismo tomando conta e arrasando o país e tal. Esses argumentos foram colocados para essas pessoas que discordavam, mas não foram suficientes, é isso? Eles não veem como urgente esse tipo de parceria para que o país supere o bolsonarismo, é isso? Chico, eu acho que essa é uma diferença de leitura que existe não só no pessoal, mas na esquerda como um todo. Se você olhar partidos da esquerda socialista, como o PCB, o P, PSTU, que estão lançando cada um a sua candidatura, esses partidos acreditam que é possível usar o primeiro turno para fazer propaganda das suas posições e no segundo turno apoiar o Lula criticamente e tudo bem. E o país vai marchar pacificamente, caso vença o Lula, para uma transição democrática, o novo governo vai tomar posse, não há nenhuma ameaça. Essa é uma leitura que nós divergimos. O Exército Brasileiro, Chico, fez 88 consultas ao TSE nos últimos 8 meses, matéria do Estadão de hoje, falando, reproduzindo exatamente as mesmas paranoias, as mesmas mentiras, as mesmas dúvidas que o Jair Bolsonaro tem reproduzido, seja no recadinho do canal, seja nas lives lunáticas das quintas-feiras. Então, não, essa não é uma eleição comum. Nós não estamos numa eleição em 2006, onde o pessoal lançou a candidatura da Heloísa, em 2010, quando o pessoal lançou o Plínio, 14, quando lançou a Luciana, ou 18, quando lançou o Guilherme Boulos. Esta é uma eleição excepcional. Um novo Capitólio já se anuncia no Brasil. Vai ter turbulências. E não há que se brincar. O Lula tem que ter uma vitória cachapante. Ele não pode ganhar por 1%, por 2%. Não é hora de aventuras. E vou dizer mais. Se o Ciro Gomes tivesse o compromisso democrático que ele diz ter, também abriria mão da sua candidatura para apoiar o Lula no primeiro turno, criticamente que fosse. Que essa hipótese foi aventada no pessoal também, de um apoio crítico, de repente não integrar a coligação, isso foi defendido por setores dentro do pessoal. Mas não é possível brincar nesse momento. E essa é uma leitura que nós temos, é uma divergência de leituras que existe na esquerda brasileira, que felizmente é bastante minoritária. Hoje, há uma ampla maioria na esquerda brasileira que reconhece a gravidade do momento e que está buscando construir as condições para uma vitória segura do Lula nessas eleições.
Ou seja, se não fosse a ameaça de continuação do bolsonarismo, o PSOL talvez não fechasse essa coligação com o PT nesse momento dessa forma. É possível, Chico, é possível que em contexto de normalidade democrática, o pessoal pudesse apresentar uma candidatura própria, né? Por isso eu disse ao longo de todo esse processo, 7 meses de debate que nós tivemos, Chico, de que a posição de ter uma candidatura própria é absolutamente legítima dentro do pessoal. E reconheço que é legítimo que militantes, dirigentes, parlamentares defendam que a melhor forma de defender nossas ideias numa eleição é apresentando candidatura. Aliás, nós faremos isso em mais de 20 estados do país. O pessoal não vai reproduzir automaticamente a unidade com todos os candidatos da esquerda e da centro-esquerda nos estados. Exatamente porque nos estados você nem sempre tem uma ameaça como essa que é representada pelo Bolsonaro. No nível nacional é outra coisa. Então, eu acho que é legítimo quem defende candidatura própria. E seria possível que o pessoal tivesse uma candidatura num outro contexto. Mas, nesse momento, nós não podemos, eu acho que, brincar, baixar a guarda para um projeto político que, ao fim e ao cabo, defende o nosso extermínio político, colocar os nossos partidos na ilegalidade, mas o extermínio físico também. Um presidente que legitima o racismo, que legitima a tortura, que legitima a transfobia, a LGBTfobia, é alguém que estimula a morte, a perseguição, o assassinato dos setores sociais que nós queremos representar e defender. Então não dá para brincar não, Chico. Como última pergunta, Juliano, para não parar de sacrificar sua voz aí, você falou que o processo de discussão veio desde setembro, isso? Para essa coligação com o PT. Então, houve uma das reclamações é que não houve debate sobre isso. Então, não foi assim, pelo que você me diz, não foi assim, né? Não, faz um ano que o pessoal não debate outra coisa, Chico. Faz um ano que, desde que foram escritas as teses para o nosso Congresso, todas as teses falavam sobre as eleições de 2022 e sobre o debate entre candidatura própria e entre formação de uma frente das esquerdas. A tese que eu assinei no Congresso e que me deu a vitória no Congresso, me reelegeu presidente do PSOL, falava explicitamente a favor de uma unidade em torno do Lula. Então, não tem nenhum fundamento. Mas mais de um ano de debate, se você considerar o período prévio ao Congresso e depois do Congresso também. Então, teve muito debate no pessoal, teve debate público, lideranças do partido publicizaram as suas opiniões nas redes sociais, em espaços como este que você também nos oferece aqui generosamente. Então, o que não faltou no pessoal foi debater esse tema. Aliás, acho que a gente deveria ter debatido outros temas também com a mesma intensidade com o qual debateu a tática eleitoral para a eleição presidencial. Mas eu compreendo que era realmente uma decisão importante, delicada, sensível, e a gente passou aí um ano de intensas reflexões, discussões, que culminaram com essa decisão, que seguramente representa a posição da amplíssima maioria dos filiados militantes e até, por que não, dos simpatizantes do PSOL. Ok, Juliano, muito obrigado aí por você ter dado seu tempo, feito esse esforço aí com a sua voz, que ainda está com sequelas desse debate intenso do final de semana. Muito obrigado, tá? Valeu, Chico, eu que agradeço, um abraço. Eu vou lembrar aqui para vocês assinarem o canal, acionarem o sininho, compartilharem o conteúdo para fazer essa entrevista chegar ao maior número de pessoas possíveis para a gente manter esse debate em alto nível, um debate sobre política que não tem discurso de ódio, que não tem aquela apelação que a gente tem visto, eu sempre friso, especialmente aqui no YouTube. Então, mais uma vez, obrigado, Juliano, até uma próxima. Obrigado, Chico, um abraço.